Olá, chicos! Hoje nós vamos ter aula aqui na lousa, porque nós temos algumas coisas para aprender. E para aprender, ora, não dá só para falar, vou ter que mostrar para vocês, ok? Então, hoje nós vamos fazer a correção da página 117. Eu vou falar ela como ficou, se vocês fizeram igual, vocês dão um certo. Se não, eu vou postar no grupo daqui a pouco para vocês, ok? Então, vamos lá. Analisa o calendário escolar em Venezuela e contesta. Responda as perguntas. Então, primeiro, em que mês empiezam e terminam as classes? Empieza em setembro e termina em julho. Em que mês empieza o segundo e o terceiro lapsos? O segundo lapso empieza em enero e o terceiro em maio, que são os bimestres, né? C. Quando são as vacaciones? As vacaciones é final de dezembro e começo de enero, e no mês de agosto, certo? Número 2. Leia agora as epístolas dos dias festivos em Venezuela. Analisa o calendário da página anterior e descobre em que fecha, ou seja, descobre em que data, dia e mês los comemoram. Ok? Letra A. O dia de trabalho se comemora quando? 1 de maio, como nós comemoramos 1 de maio. 1 de maio. Letra B. O dia da independência da Venezuela. 5 de julho. Número 3. Considere o calendário escolar do Brasil e relacione as colunas. Aí ficou aqui embaixo assim. O mês que geralmente começam as aulas é a segunda, fevereiro. Letra A. Mês de vacações escolares no primeiro e segundo semestre. Então, a letra B é julho. Letra C. O mês e o término do ano escolar e início das férias finais, que é no final do ano, né? Então, a letra C ficou dezembro, que é a última. Letra D. O mês que inicia o segundo semestre, agosto, é o quarto. E por último, claro, o mês em que se realizam os exames de último período escolar. O último mês que nós realizamos todos os exames esse mês chama-se novembro, certo? Bom, feita a correção da página 117, nós vamos agora para as 4 estações. Sabemos que nós temos as estações, que são o verão, verão, outono, inverno e primavera, né? Então, nós falamos assim, verano, outono, inverno e primavera, certo? São as 4 estações. Então, não tem muito mistério, porque aqui fala que os calendários, no calendário serve para organizar o tempo, os dias da semana, um mês, o ano, né? Para isso que servem os calendários. Então, nós vamos fazer aqui na página 119, nós vamos fazer a correção. Eu vou falando, lendo e colocando os nomes aqui, tá bom? Os preenchimentos das lacunas. Então, número 1. Veja bem, a número 1. Começa assim. As estações del ano existem devido à inclinação da Terra. Então, a primeira é inclinação da Terra, certo? Aí, continuando. Esse eje a seus movimentos ao redor do Sol é chamado movimento de traslação. Então, o movimento que a Terra gira em volta do Sol é traslação. Claro que em português é diferente, translação, né? Translação. Chamado de rotação. Aí na mesma frase, né? Las 4 posições. Então, las 4 posições, certo? Principais da Terra em relação ao Sol determinam as estações do ano que duram aproximadamente 3 meses cada. Primavera, verano, aí outono, com tiozinho em cima do N, né? Outono e inverno. Por esse mientras, quer dizer, enquanto eje del Polo Norte, aí você põe aqui Polo Norte, o eje del Polo Norte está inclinado hacia o Sol.
El del Polo Sur está sentido contrário e recebe menos luz solar, lo que determina que no norte seja verano. Aqui estou numerando, mas não tem número aí, tá? Indica que seja verano. E no sul que seja inverno. Porque é o contrário, né? Por exemplo, quando aqui é verão, lá na Espanha é inverno. Quando é outono, lá na primavera, lá na Espanha é primavera e vice-versa. Aí continuando, aqui embaixo. As zonas de la tierra, bem no final já, onde solo existem duas estações. Então, tem algumas zonas na Terra que existem só duas estações, ok? La úmida e la lluviosa. Já pensou que coisa horrível? Uma estação é úmida, meio frio, né? E a outra é chuvosa. Então, a outra é lluviosa. Vamos pôr aqui 10. Lluviosa. Lluviosa. Certo? E seca, né? Um exemplo é a Venezuela, que é lluviosa. A Venezuela é lluviosa. Muita chuva na Venezuela, né? É lluviosa. Com solo dos períodos bem definidos. Seco, de outubro e abril. Até abril. Então, de outubro até abril, um clima seco e chuvoso. Desde meados de abril desde o meio de abril até outubro. Então, esse próximo aqui, eu vou pôr aqui, outubro, certo? Bem, agora nós vamos ver as horas, ok? As horas estão na página 120. Para isso, eu vou precisar apagar aqui. Então, quem não copiou ainda, depois assiste a aula e copia, ok? Então, aqui nós vamos ver, agora eu vou fazer um relógio e vou falar com vocês como é que nós vemos as horas em espanhol. É quase igual em português, só que quando passa do 30, que é 2h30, 3h30, ele fala um pouquinho diferente de nós, tá ok? Então, vamos lá. Vamos ver como que é isso. Primeiro eu vou construir um relógio aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem, certo? Então, vamos lá. Eu não sou uma desenhista muito boa, mas dá para fazer, dá para entender que aqui é um relógio, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui as horas, tenho 3, o 9, eu tenho 1 pouquinho, faz de conta que é um despertador, né? Então, vamos lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o 11, né? E aqui, 1, 2, 3. Então, vamos lá. Aqui é o meio do relógio, né? Faz conta que é o meio. Então, vamos lá. Quando eu falo que é meio-dia, presta bem atenção. Antes do 2 eu falo tudo es. Então, vamos lá. Antes do 2 eu falo es. Então, se aqui fosse meio-dia, os dois ponteiros para cima, seria es medio-dia. Es medio, separado, dia, certo? Se fosse meio-dia e meia, esse ponteiro aqui seria o maior, né? Então, se fosse meio-dia e meia, eu diria es medio-dia e media, porque é meia hora, média, certo? Agora, e se fosse 1 hora? Opa, se fosse 1 hora, então vamos ver como que fica o ponteiro pequeno no 1, né? Esse 1 tá muito para baixo, né? Então, vou fazer de novo 1 aqui. Então, o ponteiro pequeno fica no 1 e o grande no 12, que são os minutos, certo? Então, se fosse 1 hora, eu falaria es una, ou es la una, ou es una em ponto. Então, eu posso falar es la una, certo? Es la una. E se fosse 1h30, eu falaria como meio-dia e meia também. Eu falo es la una e media. Média sempre feminino porque é meia hora, certo? Então, até aqui,
Até 1h55 eu posso falar que es, ok? Porque é singular, é a metade, que é meio-dia, meia-noite, é 1h, 1h30, 1h59, ok? Quando eu começo a falar a partir do 2, aí eu começo a falar som, porque é mais de um. Então, o verbo fica aqui, por exemplo, 2 horas, ponteiro grande no 12. Então, eu falaria son las 2. E se fosse 2h30, son las 2:30, certo? Son las 2:30. E se fosse... a primeira parte eu vou explicar para vocês até aqui, a segunda parte eu explico na próxima aula, que complica só um pouquinho, mas não é difícil, tá? Então, se fosse 2h30, son las 2:30. Se fosse 2h20, seria son las 2:20. 20, porque é só 20. 20, certo? Se fosse 2h10, são las 2:10, certo? Agora, vamos supor que agora fosse 2h15. Nem todos os países falam 2h15, falam quarto. Então, são las 2:15. Eu falo son las 2:15. Aí você pergunta, por que quarto, professora? Porque o relógio é dividido em 4 partes. 15 minutos com mais 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60. Então, se eu pegar só essa partinha aqui, que é 2h15, que eu marquei aqui, ó, são 2h15, eu só vim até aqui, tá vendo? Se eu marcar uma parte do relógio, é um quarto. Por isso que eles falam, são las 2:15, ok? Então, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, eu vou explicar como que eu falo o contrário. Quando, por exemplo, falta 20 para as 2, eu vou falar a primeira hora que vai dar e depois os minutos que faltam. Só vou dar um exemplo, tá? Para explicar melhor a aula que vem. Por exemplo, faz de conta que vai dar 4 horas. O ponteiro está quase chegando no 4. Faltam 10 minutos para as 4. Aí eu falo, son las 4 menos. Quantos minutos faltam? Faltam 10, né? Então, son las 4 menos 10. Son las 4 menos 10. Vão treinando essas 2 folhinhas. Assistam a aula 2 vezes, se precisar, ok? E leia aqui a página 120 e tentem fazer o exercício da página 121, ok? Daí na próxima aula a gente deu mais uma explicada e nós corrigimos, ok, meninos? Fiquem com Deus. Até a próxima. Hasta la vista. Beijos.